Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus, Jesus falando, já no finalzinho do seu maior, quem sabe, mais impactante sermão, chamado de Sermão do Monte. Ele vai dizer assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Você poderia ler para o seu irmão esse texto bíblico? Pode ler para o seu irmão, por favor? Amém? Você pode orar comigo? Então diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina o caminho a seguir. Ajuda-me a seguir esse caminho, para a glória do Teu nome. Amém. Muito bem, queridos, podem assentar. Conselhos para quem deseja chegar ao céu. Quem quer chegar ao céu aí? Alguém não quer chegar ao céu? Levanta a mão. Todo mundo quer chegar? Amém? Você crê que o céu é real? Crê que o céu é real? Amém? Quer chegar lá? Então nós temos conselhos muito importantes para você essa noite. Fica aqui ligadinho, 100% comigo, tá bom? Jesus estava chegando ao fim do Sermão do Monte, e viver tudo o que ele havia ensinado exigiria e exige renúncia de todo aquele que deseja viver esses princípios. Jesus dá um conselho direto: entrai pela porta estreita. Jesus chama o caminho para o céu de porta estreita. Não é porque Deus não quer que as pessoas sejam salvas, não, mas porque indica que para ser salvo precisa haver a renúncia do eu. Por isso, com o seu eu, você não consegue entrar, você tem que morrer para você mesmo, para viver para Ele, para poder entrar pela porta. Parece que muita gente removeu esses 2 versículos da sua Bíblia, porque não gostam de ler e nem de ouvir sobre porta estreita e caminho apertado. É ou não é? O povo não gosta de ouvir falar de porta estreita e caminho apertado. Então, para muita gente, esse texto, ele passa de longe. Caminho estreito, porta apertada, não, isso não é para mim. Não gostam de ler sobre isso. Mas esses versículos deixam claro que a maioria das pessoas não pensam além da vida vivida aqui na terra. Só pensam aqui. Não se atentam para a eternidade. Esses 2 versículos mostram para nós que existem 2 resultados possíveis: vida eterna e perdição eterna. São apenas 2 resultados possíveis. Não existe 3, nem 4, nem 5. Apenas 2 resultados possíveis: ou vida eterna, ou perdição e condenação eterna. Assim também, no Antigo Testamento, o Senhor colocou diante do povo de Israel, que era o povo dele naquele momento, Ele coloca diante daquele povo a possibilidade de escolher entre a bênção e a maldição. E agora no Novo Testamento, Jesus coloca a possibilidade de escolher entre a vida eterna e a perdição eterna. Estão aí diante dos seus ouvintes a possibilidade de escolher um ou outro. Parece que seria impensado alguém escolher a maldição ou escolher a perdição eterna, não é verdade? Ô pastor, mas quem é que é maluco de escolher maldição? Quem é que é maluco de escolher perdição eterna? Quem é que é maluco para fazer isso? Não é verdade? Mas o fato é que ao escolher, preste atenção nisso,
ao escolher trilhar o seu próprio caminho, ao escolher a sua própria vontade, o ser humano está escolhendo o caminho da perdição eterna. Você percebeu o que eu falei? Você pode parecer que é impensado alguém escolher o caminho da maldição ou o caminho da condenação eterna, não é verdade? Alguém sem consciência que tem uma escolha, aqui vai dar no inferno, aqui vai dar no céu, vai dizer assim, eu vou para o inferno mesmo, né? A pessoa, não, eu não quero. Só que, mesmo inconscientemente, ao escolher o seu próprio caminho, sua própria vontade, fazer do seu jeito, essa pessoa está escolhendo o caminho da perdição. Quem diz isso é o Senhor. Trilhar o seu próprio caminho, a sua própria vontade, é escolher o caminho da perdição eterna. Jesus vai terminar o Sermão do Monte, deixando claro que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, vai realmente construir para a vida. Agora, aquele que ouve as suas palavras e não as pratica, escolheu o caminho da ruína, disse Jesus, porque o que acontece com aquele que ouve e não pratica, é a ruína, é o que Jesus vai dizer. Jesus também está revelando para a gente aqui, irmãos e amigos, algo de extrema importância, a maneira como as escolhas são feitas agora, e como elas impactam a eternidade. As suas escolhas hoje, elas impactam diretamente a eternidade. As suas escolhas hoje, é que vão definir a sua eternidade. Por isso, diante do grande conselho, ou exortação de Jesus, para entrarmos pela porta estreita, eu quero expandir um pouquinho, extraindo desse texto, 3 conselhos para quem deseja. Pode deixar que eu mudo aqui, meu filho. Obrigado. 3 conselhos para quem deseja chegar no céu. Então preste muita atenção, quero extrair dessa exortação de Jesus, desse conselho de Jesus, 3 conselhos, desdobrando essa exortação de Jesus, para quem deseja chegar ao céu. O primeiro deles, não escolha buscando facilidade. Você pode repetir comigo? Não escolha buscando facilidades. Preste atenção. Quais são os requisitos para entrar pela porta estreita? O próprio Jesus estabeleceu as condições para seguir as pisadas que ele deixou no caminho estreito. E ele vai colocar qual é a condição estabelecida. Olha o que ele vai dizer em Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia ao quê? Que não renuncia ao quê? Quanto tem, não pode ser meu. Então, seguir pelo caminho estreito é escolher renunciar a algumas coisas, é isso? É isso? Eu gosto mais do azul, então eu escolho o azul. O verde não. O verde eu descarto, eu renuncio, mas o azul não, eu não abro mão dele, porque esse não. Jesus está dizendo que você pode escolher algumas coisas. Ele está dizendo que quem não renuncia a tudo, meu querido, é a tudo mesmo. Então não tem como trilhar. Simplificando isso, custa literalmente tudo de uma pessoa. E o epicentro desse tudo é aquele ego gigante que deve ser deixado à porta. Jesus chama isso de odiar a sua própria vida. Em Lucas 14:26, Jesus vai dizer, é interessante, ele vai dizer quem não aborrecer, em outra versão, e em algumas versões, quem não odiar. Quem não odiar, quem não aborrecer pai e mãe por amor de mim, quem não odiar, aborrecer sua própria vida por amor de mim, esse não pode ser meu discípulo, Jesus vai dizer. Portanto, querido irmão, esse é o pré-requisito essencial para você seguir as pisadas de Jesus no caminho estreito, através da porta estreita.
E há requisitos do discipulado que são inegociáveis. Ele não vai abrir mão, ele não vai negociar com você. Obedecer a esses requisitos é a única maneira de manter intacto esse relacionamento com Jesus. Isso significa que todo rancor, não importa quão justificável ele seja, deve ser renunciado. Isso significa que as ambições mundanas ou expectativas de como a minha vida deve dar certo, também devem ser sacrificados. Isso significa que tudo precisa ser sacrificado para que Ele viva em você e para que Ele cresça em você. Não há como acontecer isso enquanto você decidir estar no controle. Por que o ser humano escolhe a porta larga? Por quê? Diga para o seu irmão, porque ele gosta de facilidades. O ser humano escolhe a porta larga, o caminho largo, porque gosta de facilidades. Já diz o ditado popular que um ditado, muita gente diz, quando se prevalece de alguém, né? Achando um burro não anda a pé, né? Ou seja, podendo se escorar em alguém, vai se escorar, porque que é facilidade, é verdade. Alguém disse, se você não renunciar a comer doce toda hora, jamais conseguirá ter uma saúde boa. Se você não renunciar, não vencer a preguiça de ler e estudar, jamais desenvolverá inteligência. Se você não cuidar da sua alma, não conquistará a salvação. Um dos maiores inimigos da atualidade chama-se comodismo. Comodismo. Falta coragem e força de vontade para mudar a realidade do seu viver. O pior é que obstáculos para não sair da zona do conforto estão ali e ele não quer removê-los. A pessoa sabe o que está errado, mas não está disposto a remover aquilo. Aliás, ela até prefere colocar os obstáculos para ter uma desculpa. Tem gente que diz, eu não faço por causa disso, tem uma desculpa. Então, aquele obstáculo, aquela dificuldade é um bom argumento para ela continuar do jeito que está. São pessoas que querem mudança na vida, mas não querem mudar. Parece contraditório e paradoxal isso, mas é verdade. Querem mudança, mas não querem mudar. E assim acabam administrando problemas. Porque mudança, pode parecer redundante, mas mudança exige mudança. Mudança exige mudança. Se você quer mudança, você precisa mudar. E a preguiça, que é um pecado, leva ao comodismo. O texto de Provérbios 15, 19 diz que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Os mais velhos aqui sabem essa história, os mais novos talvez, mas eu sempre ouvia. Eu tinha 11, 12 anos de idade e fui trabalhar numa frutaria. E aquele dono da frutaria era da igreja, era um diácono da igreja, e ele sempre contava a mesma história para a gente. Eu não sei se ele estava dando alguma indireta, né? Mas de vez em quando ele contava. Então, o preguiçoso estava sendo levado, né, para ser sepultado, enterrado, porque ele não queria mais viver, tanta preguiça. E no meio do caminho, alguém encontra com o cortejo, e diz, o que vocês estão fazendo? Estão levando o fulano para enterrar, que ele não quer mais viver, de tanta preguiça que ele tem de viver, ele não quer viver mais. Mas justo agora que eu estou levando um saco de arroz para ele, aí o defunto levantou, o suposto futuro defunto levantou a cabeça, e o arroz é com casca ou sem casca? É com casca. Toco, pode ir embora. Pode enterrar. É com casca, eu não quero, pode me levar, pode continuar o cortejo aí. O fato é, meus queridos irmãos, se Abraão ficasse pensando nas dificuldades de sair de Harã para ir a Canaã, ele teria sido o pai da fé? Teria sido?
Ele teria desfrutado das promessas de Deus para a sua vida? Ele se tornaria o pai das multidões? Não. Se você escolher com base nas facilidades, o fato é que você escolherá o caminho largo, porque o caminho largo é o caminho das facilidades. Nele você pode andar como bem entender. Nele você pode criar sua própria Bíblia. Você sabia disso? Que no caminho largo você tem a sua própria Bíblia. Tem gente que tem a sua própria Bíblia. Sim, isso aqui é bom, isso não é. Isso aqui eu gosto, isso eu não gosto. Dízimo é do Antigo Testamento, mas os Salmos, o Salmo é do Antigo Testamento, mas eu gosto tanto do Salmo que eu vou ficar com o Salmo. É interessante, né? Tem coisa que não gosta, isso aqui é do Antigo Testamento, não é para a gente viver hoje. Aí quando encontra uma coisa boa no Antigo Testamento, olha que maravilha, que promessa tremenda de Deus para a minha vida. É assim. No caminho largo, você tem facilidades e pode andar como bem entender. Poderá fazer como bem entender. Mas saiba que o fim dele é a perdição eterna. Então, meu querido irmão, a primeira coisa importante, o primeiro conselho importante, não escolha por conta de facilidades. O caminho largo é mais fácil, mas o final dele é a perdição eterna. Então diga para o seu irmão, para ele nunca esquecer, o caminho largo é cheio de facilidades, mas o final dele é a destruição eterna. Segundo conselho, não escolha olhando para a maioria. Jesus diz, no texto que nós lemos, que não são poucos, ou melhor, que são poucos, né? São muitos que vão pelo caminho largo, e que são poucos os que entram pela porta estreita. O que ele quer dizer? Que em comparação aos que andam no caminho largo, os que andam no caminho estreito são poucos. Isso significa que a maioria caminha no caminho largo. Mas escolher tendo como referência a maioria, nem sempre dá certo. Foi por isso que Jesus alertou o povo de Israel: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás uma demanda, inclinando-se para a maioria para torcer o direito. O que mais ouvimos está todo mundo fazendo. Modismos entram na igreja, por quê? Porque todo mundo está fazendo. Heresias entram na igreja, sabe por quê? Porque todo mundo está aceitando. Então todo mundo está aceitando, nós temos que aceitar também. Ou seja, quando Jesus diz que são poucos que entram pelo caminho estreito, pela porta estreita, e andam no caminho estreito, Ele está dizendo que a grande maioria caminha no caminho largo. E se você fizer sua escolha com base na maioria, você se dará mal, muito mal. Há o famoso efeito manada, já ouviu disso? O efeito manada. Se considerarmos que seguir a manada significa não contestar o que nos é posto, deixar que pense por nós, deixar que façam tudo, né, por nós, ou fazer tudo o que os outros nos dizem, por mais que tais ações vão contra os nossos valores, eu afirmo que isso é mal, muito mal, isso é ruim, muito ruim. Na economia, por exemplo, o efeito manada é um dos responsáveis pela ocorrência do circuit break. O que é isso? É a interrupção da bolsa de valores diante de grandes quedas. E um cenário de crise e incerteza, o que acontece? Uma parcela de investidores começa a vender, se desfazer das suas ações, desfazer dos seus ativos, vender e vender. Então o que acontece? A maioria segue aqueles investidores e muitos deles o fazem de maneira precipitada e a bolsa muitas vezes tem que parar naquele momento para não quebrar, porque está todo mundo seguindo aquela tendência, o efeito manada.
Se o fulano, se os grandes estão fazendo, vamos de atrás. E cair no buraco, a gente cai junto. Na política, muita gente, não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Para não perder o voto, muitos eleitores votam em quem está em primeiro lugar na pesquisa. Afinal, a maioria está votando nele. Se está a maioria votando nele, é porque é bom, né? Será que é bom mesmo? Será? Na religião, eu nunca esqueço uma vez em que eu estava conversando com um senhor muito educado, muito gentil, e eu perguntei para ele: o senhor é evangélico? Já faz alguns anos. Ele respondeu para mim: por enquanto estou com a maioria. Naquela época os evangélicos ainda eram bem poucos, era minoria. Bem que não muda nada isso também, viu, gente? Eu estou seguindo os evangélicos, coitado de você também. Seguir a manada é confortável, porque nadar contra a corrente tem um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Preste atenção aqui. Se você vivesse no tempo de Noé, escolheria ficar ao lado do Noé ou da maioria? Não, você morreria com a maioria, com certeza. Só escapou Noé mesmo, não teve jeito. Se você vivesse no tempo de Moisés, você ficaria, ou escolheria ficar ao lado de Josué e Calebe, ou ao lado dos 10 espias? Maioria. Você ficaria do lado de quem? Pela sua carinha, do lado dos 10. Se você vivesse no tempo de Elias, ficaria do lado de Elias ou do lado da maioria? Afinal, eram 850 profetas de Baal e de Astarote. Apenas Elias como profeta de Deus. Tanto é que o povo não sabe, o povo fica ali. E aí, como é que vai ser? Vocês vão para um lado ou vão para o outro? E o povo fica ali. A Bíblia diz cocheando. Diz um termo na Revista Corrigida, diz cocheando entre dois pensamentos. Ou seja, indeciso. Não sabe que decisão tomar. Será que a gente fica com Elias ou com a maioria? Até o fogo descer do céu estavam ainda indecisos. E depois que desceu, continuaram com a maioria ainda. Porque não se converteram. E Jesus? Você ficaria com ele? Ou estaria com a multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o? Onde você estaria? Se você escolher o caminho para a eternidade, a porta, apenas olhando para a maioria, é certo que você vai escolher o caminho largo. E o seu final será triste e trágico. Porque se você escolher pensando na maioria, o que a maioria está fazendo, você vai se perder. Jesus disse que no caminho estreito, são poucos que entram pela porta estreita. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, meu querido irmão, escolher olhando para a maioria é escolher o caminho da perdição. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: mesmo sozinho, escolha sempre andar com Jesus. Andar com Jesus é andar no caminho estreito. Escolha Jesus, custe o que custar, meu querido irmão. Escolha Jesus. E o terceiro conselho, desdobrando essa exortação de Jesus: não escolha pelo que você vê. Muitos são guiados por aquilo que vem, por isso não encontram o caminho para o céu. No caminho para o céu é exigido fé. Fé, viu, irmão? Fé. Amém? Fé. Se caminha por aquilo que não vê. Se você quer caminhar para o céu olhando para o que vê, você não vai chegar no céu. Porque para o céu a gente caminha pela... E fé a gente não vê. Então não pode se guiar pelo que vê. Se caminha pela fé. É preciso andar por fé e não pelo que vemos. Preste atenção. Jesus disse: eu sou a porta. Os judeus acreditaram. Por quê? Sabe por que eles não acreditaram?
porque eles viam apenas um galileu, o filho de um carpinteiro qualquer, um líder de um bando de desvalidos, cobradores de impostos, prostitutas, pescadores analfabetos. E quando Nicodemos vai defender Jesus em João capítulo 7, versos 50 a 53, o Nicodemos até tentou. O Nicodemos, olha, a nossa lei diz que não é para a gente julgar alguém sem ouvir primeiro essa pessoa. E aí, os sacerdotes, os fariseus descem matando Nicodemos. Olha, você não está vendo que é só essa ralé que acredita nesse Galileu aí? Você já viu algum profeta sair da Galileia? Eles estavam olhando para Jesus apenas superficialmente, bitolados naquilo que eles viam. Eles não conseguiam ver o Messias sendo manso e humilde de coração. Eles não conseguiam enxergar um Messias despido de pompa e de riqueza. E eles não conseguiam enxergar nem as Escrituras, porque na genealogia de Jesus você vai descobrir que ele nasceu em Belém. Ele era descendente de Davi, mas eles conseguiam enxergar apenas um galileu que arrebanhava os impuros, os gentios, os publicanos, os de baixa classe. Tudo isso é o que eles conseguiam enxergar. Por isso eles olham para Jesus e eles não conseguem ver em Jesus a porta. Quando Jesus diz: eu sou a porta. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmão. Olha aqui para mim, por favor. Precisamos tomar muito cuidado. Eu costumo dizer que o departamento de marketing do inferno é muito bom. É muito bom. Os marqueteiros conseguiram eleger até um poste. Mas os marqueteiros do inferno fazem até mais. Conseguem vender a chama do inferno como coisa boa. E eu já encontrei gente dizendo: eu quero queimar no fogo do inferno. Eu disse: nossa, como é que o diabo conseguiu vender que o fogo do inferno é coisa boa? O marketing é bom. É bom. O diabo trabalha com o que vemos. A propaganda enganosa é sua principal arma. Eva foi fisgada pelos olhos. Que fruto maravilhoso. A mulher de Ló se perdeu pelo olhar. Acã foi seduzido por uma capa babilônica e uma barra de ouro. Davi pecou porque viu que não deveria. A Jesus, o diabo mostrou os reinos do mundo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória. Ó o marketing do inferno aí, ó. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Caminho largo, você não precisa ir para o caminho estreito, não precisa de cruz. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorará só a Ele, darás culto. Ou seja, tentou seduzir Jesus, mostrando os reinos do mundo, e é isso que ele faz. O glamour, que é superficial, que é casca. Gente aí se afundando no lamaçal do pecado, nas drogas, prostituição, se acabando, porque a ideia é de que você precisa ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Pode se acabar que Deus quer que você seja feliz, de qualquer jeito. Se você escolher pelo que vê, meu querido, é provável que entre as agruras da renúncia, do caminho estreito, e as facilidades e promoções do caminho largo, você tomará a decisão errada. Se for para escolher entre as agruras, e entre as renúncias, entre as dificuldades do caminho estreito, e as facilidades e comodidades, e o marketing do inferno, você vai escolher o caminho mais fácil sempre. Eu digo para você, querido irmão, cada vez que você quer andar do seu próprio jeito, você está escolhendo andar no caminho largo. Você está alargando a estrada para facilitar a sua caminhada nela. Não faça isso. Não escolha pelo que você vê. Escolha o caminho que conduz à vida.
não olhando apenas para as aparências, porque o caminho da vida, né, é o caminho mais difícil, mas é o único que conta, com a companhia e com a presença de Jesus. Diga para o seu irmão: e não tem ninguém melhor do que Jesus, e não tem nada melhor do que Jesus. Não há tesouro nesta vida que possa substituir Jesus. E se você andar no caminho estreito, você vai andar com Ele, porque esse é o caminho dele. Então diga para o seu irmão assim: não ande pelo que você vê, não escolha guiado pelo que você vê. Amém? Quero concluir essa palavra essa noite dizendo que Jesus veio para ser a porta e o caminho. Em João 10, ele vai dizer, João capítulo 10, ele vai dizer: eu sou a porta. No capítulo 14, ele vai dizer: eu sou o caminho. Ele é a porta e é o caminho. Portanto, entrar pela porta e andar no caminho é entrar por Jesus e andar com Jesus. Quando você entra pela porta, você está entrando nele. Quando você anda no caminho, você está andando nele. As pessoas podem, preste atenção nisso, as pessoas podem não rejeitar a Jesus conscientemente, mas milhões estão inconscientemente rejeitando Jesus, ao procurar caminhos mais fáceis e mais atrativos. Então escuta bem o que eu vou dizer: procurar um caminho mais fácil é igual a rejeitar Jesus. Vou repetir: procurar um caminho mais fácil é igual a rejeitar Jesus. Ouça o conselho e a exortação de Jesus: entrai pela porta estreita. Esse conselho, ele tem um triplo desdobramento. Ele pode ser traduzido da seguinte forma: não escolha buscando facilidades. O que conta é o que encontramos no final do caminho. E o que há no final do caminho estreito? O que há no final do caminho estreito? A glória para você, meu querido irmão. O que há no final do caminho largo? O lago de fogo para quem rejeita andar no caminho estreito, para quem quer andar segundo sua própria vontade. Não escolha o caminho para a eternidade simplesmente olhando para a maioria. Por quê? Porque a grande maioria escolhe as facilidades momentâneas do caminho largo, sem atentar para o seu final. Sem atentar para o seu final. Então, meu querido irmão, minha irmã, não faça a sua escolha olhando para a maioria, porque a maioria escolhe as facilidades do momento. E terceiro, não escolha ser guiado pelo que você vê. Os nossos olhos podem nos enganar. Olhe para Jesus, olhe para os seus ensinos, olhe para a sua vida, olhe para a sua morte, olhe para a sua ressurreição e olhe para onde Ele está na glória do Pai, esperando por cada um de nós. Olhe para Ele, olhe para Ele. Eu gosto muito quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 3, diz que Jesus, Ele focou exatamente no prêmio que estava reservado para Ele. Ele não fez conta da vergonha, da ignomínia, Ele não fez conta do sofrimento, das agruras, porque o foco dele estava lá junto ao Pai. Diz o texto aos Hebreus capítulo 12, verso 3, e Ele estava focado no prêmio. Ele estava vendo a eternidade, Ele estava vendo além da cruz, e além da cruz estava reservado a Ele um nome que é sobre todo nome, estava reservado a Ele uma glória sublime, estava reservado a Ele a posição ao lado do Pai, estava reservado a Ele a posição mais elevada no céu. Por isso Ele não fez conta da ignomínia, da vergonha, e suportou a cruz, para poder desfrutar do resultado final. Meu querido irmão, não olhe para as agruras do caminho, para as dificuldades do caminho, para as renúncias do caminho.
olhe para a recompensa no final. Lembre-se sempre, o caminho estreito é apertado, é de renúncia, é de entrega, mas é o caminho que vai te levar à vida eterna. Nunca esqueça disso. Ah, mas eu estou indo sozinho. Vai sozinho. O meu marido não quer. Vai você. O meu filho, vai você. O meu tio, vai você. O meu pai, vai você. Não importa se você tem que trilhar ele sozinho. Vá, porque vale a pena renunciar a tudo, para que você chegue ao final e receba a recompensa, no nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento.